recebendo muita gente, vocês que sabem, viu? Uhum. Fiquem à vontade. Eu só preciso me falar assim, ó, vamos abrir, como iniciar, que eu faço a abertura, devolvo a palavra. Só pelas formalidades. Gente, a história de todas as minhas lives é que aparece uma mosca na hora que eu vou fazer a live. Nunca aparece quando eu estou dando aula. E eu não mato, o bicho fica voando. Então, ela já apareceu, tá? Quem acompanha É para te dar sorte, doutora. É para te dar sorte. Então, deixa eu É dar... a sininho moderna, é uma fadinha moderna. Estou esperando dar pelo menos 19h10, porque aí a gente inicia. Bem tranquilo, fiquem bem à vontade. Hoje é o evento de vocês. Aí eu vou desligar a minha câmera, tá? Porque aí eu vou ficar não vou interromper, só ficar só ouvindo vocês, tá bem? Tá bem. Eu não sei vocês, mas eu só estou visualizando nós 4 aqui, né? Tem. Também estou visualizando nós 4. Eu acredito que como vai ser uma roda de diálogo, talvez, não sei se vai ficar depois só as 3 telinhas e só vocês, não sei como é que o Carlos vai colocar lá. Porque se vai ficar, tipo, quem estiver falando, ficar a imagem, como fica às vezes, né? Uhum. Não sei como é que vai ficar esse detalhe. Mas acredito que seja assim, porque como a gente está aqui vendo, eu acho que fica mostrando primeiro na tela maior que está gravando quem está falando, eu acredito. Está sendo um desafio grande para você, doutora Jamile e doutor Leonardo, à frente dessas comissões? Bastante. Não é fácil, né? Você conduzir uma comissão, principalmente a de direito animal, que nem todo mundo tem afinidade com o assunto, né? É uma coisa que a gente não discute muito em sociedade, então o desafio começa a partir daí, entendeu? Verdade. Tentar trabalhar isso dentro da comissão para poder expandir. Tem algumas pessoas me mandando mensagem no WhatsApp dizendo que está pedindo autorização para entrar. Eu acho que você tem que mandar o link, né? Porque eu acho que é 100 pessoas, né, que podem entrar no Zoom. Se você tiver o link, não sei como é. Aqui eu não recebi nenhuma. Tanto o doutor Jamil como o doutor Leonardo estão podendo ter acesso, né, a entrar. Porque ela está falando, o doutor Evelyn está falando tanto entrou no seu zap, né? Isso, falando no particular, acho que eles não têm o link, né? Eu tenho o número, eu tenho o número da reunião. Se a pessoa já tiver o Zoom instalado, ela pode ingressar na reunião com o número. Eu acho que só quem pode autorizar a entrada é Carlos. Não, eu acredito que você, como a gente tem o link, aí vocês estão, aí vai Agora, fulaninho vai pedir, aí vocês podem, tanto o doutor Jamile como o doutor Leonardo, aceitar. Exato. Eles me mandaram um print aqui, aguardando pelo anfitrião para iniciar esta reunião. Mas então ele para sair e entrar de novo. Apareceu para vocês? Não apareceu para cá. Não, está aparecendo para mim não. Por isso que eu acho que é só o Carlos que vai conseguir confirmar. Carlos, você ainda está aí? Ô, Jamile, você recebeu o link? Sim. Está havendo algum problema? É porque a doutora Evelyn está falando que tem umas pessoas querendo entrar e dizendo que não pode, não sei. Doutora Evelyn, a senhora repassa aí o probleminha para Carlos, que ele vai nos auxiliando. Aqui eu sou 2 telas, gente, por isso que eu estou olhando para lá. Então, tem 2 pessoas que me mandaram mensagem no WhatsApp falando que entraram pelo link que receberam no e-mail, e aí está assim, aguardando pelo anfitrião para iniciar a reunião. Aí tem aí o número da reunião, a data, e aí pedindo autorização para entrar. Não aparece para a gente, Carlos, aqui não. Quando o Jamile entrou, para mim apareceu. Apareceu? Quando o Jamile entrou... Não, vocês apareceram. Tipo, o pessoal que a doutora Evelyn está falando, para mim, não, pelo menos não sei vocês. Pronto, eu passei para a doutora Eveline aqui o meu código, para poder ver. O pessoal não está conseguindo entrar. Pronto, deixa eu ver aqui o que é que está acontecendo, viu? Um minutinho só. Não sei se é só você que pode aceitar o pessoal do e-mail. Não,
Ó, Yasmin pediu para entrar. Eu vou admitir agora, Yasmin. Acabei de admitir uma. Ah, conseguiram. Cecivânia, Conseguindo. admitir. Entraram 2 pessoas. Tem 2 pessoas na sala de espera. Apareceu para mim essa informação. Admitir, Fernanda. Admitir. Eu estou admitindo aqui as pessoas. Teve esse problema técnico aí, né? Acho que agora vai ficar uma carretada danada, pessoal de mim. Cristiano, agora. Acabei de admitir aqui. Pronto. Pronto, agora. Admitir. Pronto, agora começou a fluir, né? Teve esse problema técnico aí. Aí vocês assim, vendo quem vai admitir, Jamília ou doutor Leonardo, né? Quem não tiver, para o pessoal ter o prazer de entrar na sala. Pronto. Doutora Jamília, se quiser dar início, viu? Já temos aí, além de nós 4 aqui, mais 5 pessoas. Querem dar início? Sim, bora? Vamos? Então, vamos iniciar. Vamos entrar? Boa noite, gente. Muito obrigada pela participação dos que estão aqui entrando na sala. Hoje a gente vai ter uma roda de diálogo muito interessante, né? Eu estou aqui representando a diretoria da UB Olinda. Sou Nidregiane Magalhães, sou a secretária-geral. E hoje a gente vai ter um banquete de informações maravilhosas, né? Com nossos convidados, com essa roda de diálogo promovida pela Comissão de Direito dos Animais, né? Presidida pela doutora Jamile Menezes, né? No nome da presidente, cumprimento todos os participantes, né? Os membros da comissão. Teremos também essa participação maravilhosa aqui do doutor Leonardo Rodrigues, né? Presidente da Comissão de Direito Ambiental. E nossa convidada especial também que vai participar dessa roda de diálogo, a doutora Eveline Batistella. Então, hoje vamos ter um banquete de informações, vai ser maravilhoso. Eu vou estar aqui como só telespectadora, né, olhando, aprendendo um pouquinho com vocês. Mas antes da gente iniciar esse evento, eu vou lembrar uma coisinha, né? Primeiro, parabenizar todos os estudantes de Direito, né, hoje pelo seu dia, 19 de maio, né, os nossos futuros operadores do Direito. E lembrar que amanhã a gente tem a live Papo entre os Presidentes, né? Que a nossa presidente, Juliana Magalhães, vai estar conversando amanhã com a presidente da Comissão de Marketing, doutora Milka Pamela. Então, agora vamos iniciar, né? Está todo mundo ansioso para ver, eu também estou super ansiosa. Então, passar aqui a palavra para a doutora Jamile e vamos aqui aguardar o sucesso, tenho certeza, dessa noite, desse diálogo maravilhoso entre vocês. Uma boa noite, gente. Obrigada. Boa noite, pessoal. Meu nome é Jamile Menezes. Eu sou presidente da Comissão de Direito Animal da OAB, subseção Olinda. E hoje, na nossa primeira live, né, da comissão, temos o prazer de trazer a doutora Eveline Batistella, ela que é jornalista e é membro do grupo de estudo e pesquisa em Direito Animal, juntamente comigo. É pesquisadora na área de estudos contemporâneos, né? Em Direito Animal também, e é professora universitária na Universidade do Estado do Mato Grosso, e pesquisadora também pela mesma universidade, e hoje ela vai ter a oportunidade de trazer para a gente, né, o tema, a relação dos animais humanos e não humanos na contemporaneidade. E agora eu vou passar a palavra para ela para que ela possa dar início à palestra de hoje. É com a senhora. Ligar o microfone, né? As novas etiquetas aí dessa nossa nova era digital. Boa noite, eu queria agradecer muito o convite, agradecer a Nidregiane, a doutora Nidregiane, a doutora Jamile, a doutor Leonardo, né? Muito obrigada pelo convite. Como eu sou, né, do jornalismo, a gente tem acaba que às vezes não usa a terminologia do direito, né? Mas se eu derrapar aí, não usar algum título certo, vocês me avisem, por favor. Então, eu, agradecendo novamente o convite, né, preparei
uma fala inicial bem curtinha, espero que seja curtinha, né? Porque eu falo para caramba. Para contextualizar um pouquinho a minha pesquisa, né? Eu conversei com a doutora Jamile antes e falar um pouco, né, de como que eu entrei nessa área e no que se concentram as minhas pesquisas aí nessa última década. Eu sou jornalista, como foi dito, né? Minha graduação é no jornalismo e eu, como jornalista, trabalhei muitos anos em televisão, mas eu sempre buscava estar ligada ao ambiental. Então, eu fiz muitas pautas, muitas reportagens ligadas à questão ambiental. Eu buscava estar botando sempre esse tema nos telejornais que eu era editora. E a minha vida foi caminhando, né? E aí, num determinado ponto, eu ganhei uma cachorra. Eu sempre adorei animais, né? Sempre gostei muito, sempre tive muito conectada com a questão ambiental. E aí eu ganhei uma cachorra, Meg, que me deixou ano passado. E quando eu ganhei essa cachorra, ela estava muito doente. Ela estava com doença de carrapato em estágio avançado, avançadíssimo. E eu nunca tinha tido um animal que tivesse, né, essa doença, muito menos numa situação tão grave. E eu comecei a procurar veterinários para tratá-la e eles me diziam que era melhor sacrificar, porque não valeria o investimento, que era melhor pegar um cachorro novo. Ela foi um presente, mas ela era um cachorro de raça, ela era uma boxer de já quase 1 ano. E aquilo me provocou um assombro profundo, porque eu demorei, eu fui em 3 veterinários, até que na 4ª veterinária ela não me disse para sacrificar a Meg. E todos me diziam que ela não ia viver, que ela não ia sobreviver, e isso me chamou a atenção, né? Eu pensei, meu Deus, será que o que está acontecendo, né? Eu não tinha nem noção dessa realidade, né? Da situação dos animais como seres descartáveis, como objetos. E essa cachorra, né? Que disseram que ela não viveria mais nem 1 mês, ela viveu quase 15 anos. Então, ali, né? A partir desse encontro meu com a Meg, eu me envolvi no ativismo, na proteção animal. Eu me tornei voluntária, né? De uma ONG de proteção animal. Me tornei voluntária também, né, do grupo Crueldade Nunca Mais. Eu fui mobilizadora do grupo há alguns anos em Mato Grosso, fazendo eventos, manifestações. E, em dado momento dessa trajetória, eu comecei a sentir necessidade de ver mudanças sociais mais profundas. A gente, né, muito importante o nosso trabalho como protetor dos animais, né, de estar lá na ponta, fazendo os resgates, indo para a rua, mobilizar, mas eu sentia que a nossa voz era muito pouco ouvida e que a gente estava sempre, né, eu uso a expressão, a sensação de enxugar o gelo, que eu acho que quem é protetor dos animais conhece muito bem, né? E aí eu resolvi buscar a carreira acadêmica para começar a produzir pesquisas que trouxessem essa situação dos animais na sociedade. E foi uma proposta, né? Lá no começo, a minha proposta era realmente trazer forte e estabelecer o campo dos estudos animais no Brasil, dentro, né, do conceito de interdisciplinaridade, que a gente conversasse entre as ciências, que a gente tirasse a questão do animal daquela chave, né, separada do ser humano, ou da natureza separada do ser humano, como se nós fôssemos uma coisa, o animal outra e a natureza outra, e buscando um diálogo entre as mais diversas áreas do conhecimento. E aí eu entrei num programa de pós-graduação, né, de estudo de cultura contemporânea, que foi aí onde eu comecei essa trajetória de pesquisa. Eu até fiz um papelzinho aqui, gente, para ir falando para vocês. E aí eu comecei, né, lá no mestrado, isso já tem 10 anos, né, cerca de 10 anos, um pouco mais. Eu me propus a estudar as relações entre os animais humanos e não humanos na sociedade contemporânea, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano atual. E é muito interessante porque ontem mesmo, quando eu estava divulgando o evento, uma pessoa falou assim para mim: o que é um animal humano? Porque tem humanos e animais. E isso me calou muito fundo, porque, na verdade, ainda hoje as pessoas não aceitam que nós, humanos, somos animais também, né?
E aí eu busquei investigar isso. Como se dão essas relações? Eu fiz a pesquisa no ambiente urbano, né, de Cuiabá, capital de Mato Grosso. Eu sou professora da Universidade do Estado aqui. E aí o que eu fiz na minha pesquisa, inicialmente, foi realmente olhar para a cidade. Eu saí pela cidade, eu fui falando com pessoas, né, um trabalho etnográfico, para ver onde estavam os animais na cidade e como se davam essas relações com os outros animais, os seres humanos. E aí eu encontrei muitas surpresas. Eu encontrei o fenômeno da autodomesticação, né, uma quantidade muito grande de animais silvestres vivendo no ambiente urbano, em decorrência tanto da expansão imobiliária, né, da redução de habitats. E isso era visto, por exemplo, né, como uma coisa muito bonita, como um privilégio, e quando, na verdade, tinha um imenso sofrimento do animal ali. E nós temos hoje no Brasil, em muitas cidades, né, jacarés, tucanos, as araras, né, elas estão, principalmente a Canindé, você acha em diversas áreas urbanas do Brasil. Eu detectei isso, né, esses animais que estão precisando, estão sem habitat, estão tendo que se acostumar a viver. E aí quem acompanha a imprensa, né, quem gosta dessa questão, vai ver também onça pintada, né, sendo achada em área urbana, puma, lobo-guará. Aí, né, dentro da pesquisa, além disso, eu olhei também para os animais que são considerados pragas, e isso abrange aí qualquer animal que perturbe o ser humano, né? Se incomoda, ele é colocado na categoria de praga. E aí a gente viu, eu encontrei aí a crueldade extrema com os animais de rua, né? De pessoas que amam, né, os seus pets, mas no caso do animal de rua acaba entrando na chave da praga e como se isso justificasse o extermínio deles, e indo até a relação de afeto e de amor, que acho que provavelmente todo mundo que está aqui tem um animal de estimação, né? Ama e tem um relacionamento de afeto com algum animal. E aí eu busquei, né, olhar para tudo isso para tentar entender o que nos leva a proteger um animal ou a advogar que os animais têm direito. E porque, para muitos, existe uma sensibilidade muito grande em relação a esse tema, enquanto para uma outra parcela da sociedade, esse tema não tem nenhum tipo de ressonância. E olhando profundamente, né, para os próprios protetores de animais, eu vi que existe uma dualidade muito grande entre razão e emoção. E o que eu percebi é que o que move as pessoas a proteger os animais é o afeto, é a emoção. Então, né, a pessoa que se sente tocada por aquilo, ou ela tem um animal determinado que ela gosta muito, ela vai se mobilizar para protegê-lo, para garantir os direitos dele. E aí isso pode ser a porta de entrada, né? Amar um cachorro e decidir defender os animais de rua pode ser a porta de entrada, por exemplo, como a gente vê, né, lá no grupo de estudos e pesquisa dos direitos dos animais, para proteger outros animais como os bovinos, os equinos, em práticas cruéis que são consideradas esportes, ou animais que são explorados no entretenimento. Mas, por outro lado, apesar do sentimento ser um motor muito importante, na sociedade é preciso ainda do discurso da ciência para validar isso. Então, nós todos sabemos que os nossos animais têm inteligência, que eles têm subjetividade, que eles têm emoções, que eles querem viver. E isso, né, lá desde o mais pequenininho, cheguem perto de uma lagartixa e vocês vão ver se ela não vai correr para lutar pela vida dela. Mas se nós não tivermos o discurso do comprovadamente científico, essas vidas perdem valor. E aí os animais que hoje têm uma defesa maior, que têm mais estudos que comprovam, né, eu boto sempre entre aspas, porque muito da consciência dos animais nós vemos no dia a dia, no cotidiano, eles acabam tendo uma maior proteção, tanto por, né, despertar mais afeto, como por ter um discurso científico mais embasado. E aí essa foi a primeira fase da minha pesquisa, né, onde eu olhei para isso, para o amor pelos animais e pela vida nas cidades. E aí, no doutorado, eu voltei meu olhar para os animais silvestres, que apareceram na minha pesquisa de mestrado como
fugitivos, refugiados, né, que se encontraram espaços na área urbana, né, para continuar sobrevivendo. E aí eu resolvi olhar para os animais silvestres no seu contexto natural. E a minha pesquisa foi para o Pantanal e eu estudei as relações entre os animais humanos e não humanos no turismo do Pantanal. Eu pesquisei tanto a representação dos animais bandeira do Pantanal, a onça, a ariranha, o jacaré, o tuiuiu. Na mídia, eu estudei os documentários onde eles aparecem, estudei a representação deles na publicidade e depois eu fui para campo fazer etnografia com os turistas e os animais. E aí eu estava até comentando antes de começar, né? Eu terminei essa pesquisa em julho de 2021, não, julho de 2020, gente. A gente fica perdido em casa mais de um ano. Em julho de 2020, e eu identifiquei, né, uma valorização muito grande, né, desses animais, esses animais silvestres que se deixam observar, que deixam o turista se aproximar, porque o contexto do Pantanal é bem único, de você ter uma proximidade bem grande dessas espécies. E esses animais passam a ser vistos quase como receber uma afetividade muito grande, e o turista chega até a compará-los a animais de estimação. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê um problema muito grande em como a mídia representa esses animais e como as pessoas interpretam isso. Porque a gente acaba, os programas que mostram os animais muito perto, que mostram os apresentadores segurando o animal, abraçando o animal, alimentando o animal, passam um exemplo muito negativo para a sociedade, que passa a procurar atividades turísticas que são cruéis com os animais. Então, né, o meu trabalho terminou com um alerta muito grande para a necessidade da mídia rever como ela vai representar as relações entre os animais humanos e não humanos nesse contexto do turismo. Porque aí nós acabamos vendo turistas que pagam, por exemplo, para... eu vou dar exemplos mundiais, que aí todo mundo conhece, né? Pagam para nadar com determinado cetáceo, e aí eles acabam sofrendo ferimentos, tendo brigas porque eles recebem isca para estar fazendo aquilo. Como a gente viu, tamanduá-bandeira, que fica amarrado, preso, para que o turista tire foto. Isso aí eu falo que é nacional, porque saiu na National Geographic e rodou o mundo todo. Então, a mídia precisa repensar a maneira como demonstra essas relações para que exista, sim, um turismo, né, de observação de vida selvagem, mas que ele não seja cruel. E aí, né, no final dessa trajetória, já era julho, né, do ano passado, nós já estávamos vivendo os incêndios no Pantanal, que queimaram 30% do bioma. E aí eu já tinha avisado para os organizadores que talvez eu me emocionasse nessa hora. Tudo que eu vi, né, aqueles animais, aqueles lugares, aquelas pessoas, aqueles humanos, de repente foi tomado por uma catástrofe ambiental. E aí, nesse momento, o que a gente está estudando muito mais aprofundadamente é a representação dos animais nos incêndios, como a mídia noticiou os incêndios do Pantanal e como os discursos que estão sendo feitos agora podem afetar positivamente ou negativamente os esforços para a recuperação do Pantanal, porque nós já identificamos que a mídia tem falado muito que o Pantanal está se recuperando sozinho. A mídia tem falado muito no renascimento da vida no Pantanal e batido muito no discurso que a gente chama de resiliência. Só que, apesar de nos trazer imagens bonitas e de a gente ver que a vida está buscando se restabelecer, isso pode ter um efeito muito adverso a médio prazo, porque isso leva as pessoas a acharem que o meio ambiente se recupera de qualquer agressão sozinho. E a gente não vê esse discurso em relação à Amazônia. E aí a gente vê que tem uma mobilização mundial muito grande para a proteção da Amazônia. E o Pantanal, pelo contrário, a gente está vendo um discurso de que o Pantanal já ressurgiu, de que o Pantanal já rebrotou. E isso, né, na verdade, a gente ainda está em andamento, com vários problemas, a seca. A perspectiva é que esse ano nós vamos ter outra seca no Pantanal. E a gente busca na pesquisa identificar isso e fazer esse alerta, né?
de que precisamos pensar num discurso que não romantize esses esforços enormes que os animais fazem para ficar vivos, porque eles estão lutando, né, para sobreviver, lutando para retomar aquele território, mas ele está muito longe de estar recuperado magicamente. E aí eu acho que eu já falei bastante, né? Eu tentei resumir aí esse meu trabalho de pesquisa. E aí agora fico aguardando perguntas, a gente bater papo, né? Uma roda de conversa. Eu quero aproveitar, né, o momento para fazer a divulgação do livro que a doutora Eveline escreveu, justamente tratando sobre o tema de hoje, dessa roda de diálogos, né, que é a relação dos animais humanos e não humanos na sociedade contemporânea, aqui, ó. Caso alguém se interesse, ainda não comecei a leitura, pois recebi essa semana, mas isso. Já indico aí, para quem gosta da causa animal e tem interesse em ver, né, ter uma visão multidisciplinar do que é o direito animal, como a doutora Eveline bem explanou aí. E deixo aberto agora para os participantes, caso queiram fazer algumas perguntas, para que possamos iniciar também com as nossas. Deixa eu aproveitar aí o ensejo, que as palavras aí de doutora Eveline, primeiro para dizer que os fatos narrados por ela aí foram fatos que muita gente deve ter acompanhado, né? Tá sem som, doutor. Tá sem som. Tá sem som. Doutor Leonardo, tá sem som, senhor. Também não estou ouvindo aqui. Em Manaus você tem agora. Cortou a ligação, foi? Cortou. O áudio. Ficou sem áudio. Pronto. Deixa eu só então fazer uma síntese do que eu estava falando. Quando o doutor Eveline falou dessa situação aí desse tipo de turismo que eles utilizam os animais como uma atração à parte, o contato que você tem com os animais, os explorando, né? E não deixa de ser uma exploração, até porque o que atrai os turistas é a possibilidade do contato. No meu caso, eu estive em Manaus em 2018, 2019, 2 ocasiões que eu estive. Eu fiz o mesmo passeio, que inclusive é um passeio que vale muito a pena para quem for a Manaus e tiver a oportunidade de fazer, eu indico. Mas eu observei justamente isso que ela acabou de contextualizar aí, que é esse atrativo à parte, né, de você, no passeio turístico, está incluso a oportunidade de você ter contato com os animais. No meu caso, o passeio que eu fiz, existia a oportunidade de você ter acesso aos botos cor-de-rosa, a você ter o acesso àquele peixe gigante lá, salvo engano, acho que é tambaqui, pirarucu, aquele peixe enorme, mas enfim, pirarucu, né? Mas enfim, eu acho que esse tipo de turismo, ele é um turismo que tem que ser muito bem conduzido para evitar futuros danos ao próprio meio ambiente, aos animais que estão ali servindo de atração turística, né? Colocando isso em aspas, e as autoridades têm que ficar muito atentas a isso, porque isso aí é uma prática que está sendo muito utilizada, não só no Mato Grosso, no Amazonas, mas também aqui no Nordeste. Tem aquele passeio aqui que você vai em Porto de Galinhas, aqui, que é do lado da gente aqui. Maceió, né? Aqui em João Pessoa, na Paraíba, aquele passeio que você faz naquelas piscinas naturais, que você, quer queira, quer não, o fato de você estar ali, você já está descontextualizando o habitat natural daqueles animais, né? Mas, assim, eu só queria fazer esse parêntese, só aproveitando as palavras da doutora Eveline, da professora Eveline, para fazer esse relato, que isso aí é um fato. Inclusive, eu já presenciei em viagens que eu fiz, tanto em Manaus, como em Porto de Galinha, em João Pessoa. Mas, enfim, eu passo a palavra aí para quem quiser participar da nossa roda de conversa. Eu vou aproveitar o ensejo das questões que o doutor Leonardo pontuou também para trazer, né? Reforçar essa questão dos exemplos. Maceió mesmo tem um hotel lá que ele fornece a oportunidade, né, de você se hospedar lá e ser fotografado com animais silvestres.
No caso de Porto de Galinhas, é mais a questão dos peixes, né? Que a gente vê mais comum. Eu não cheguei a presenciar eventos como esse envolvendo animais silvestres, mas lá em Maceió você tem a oportunidade de pegar um arara, um macaco, um tucano, entendeu? E eles meio que estão normalizando esse tipo de prática, tá entendendo? E para as pessoas que não são do direito animal, isso daí passa meio que batido. Tipo, eles vão naturalizando aquilo dali e não vão entendendo que está fazendo mal. Está entendendo para os animais, para o meio ambiente em si. E não só essa questão de usar os animais para assim, diversão humana, né? Eu vou botar também o caso do latino, não sei se vocês lembram na época, que é a questão da criação de animais silvestres, que a gente sabe que é crime, né? Que não pode. A época ele adotou um macaco, acho que chegou a comprar esse macaco, era o saguinho, eu acho, e ficou um tempo cuidando desse animal até que ele veio a ser atropelado dentro do condomínio dele por um vizinho, tá entendendo? E é outra prática também que, se a gente não tiver cuidado, não se policiar, vai acabar se naturalizando também, entendeu? Aqui onde eu moro é muito comum as pessoas pegarem sagui, que tem bastante aqui, que eu moro perto de uma mata, e o pessoal pega para criar e acha aquilo normal, acha que não está fazendo nada demais, entendeu? É só para o puro prazer ali, para a pura satisfação pessoal. Infelizmente, essa é a realidade. E em relação também, né, à questão das leis, enquanto a gente não tiver uma lei mais efetiva em relação a essa criminalização, essa prática vai continuar se perpetrando, entendeu? Até porque a gente sabe que a mudança legislativa que veio do ano passado para cá, com a lei sanção, ela só envolve cães e gatos, justamente trazendo aquela visão especista, né? É como se a gente desse mais valor a pet e o direito só existe para cão e gato e esquece de que outras espécies também merecem essa proteção e esse olhar, né, mais sensibilizado. Era isso que eu queria deixar registrado. Doutora? Na verdade, né, a gente vive essa hierarquia na prática justamente pela questão do afeto. As pessoas vão para a rua, elas brigam muito mais por causa de cães e gatos, porque elas têm em casa e aí elas direcionam a afetividade, né, para o espectro político. A gente sabe do caso do Yorkshire, da enfermeira, que foi ali um ponto de virada na cultura brasileira, né? Eu acho que quem é mais jovem talvez não se lembre de uma enfermeira, né, no começo da década passada, que foi filmada espancando o Yorkshire da família e jogou o cachorro pela janela, o animal morreu. Isso provocou uma comoção nacional imensa e começou a haver aí um entendimento dos grupos políticos que animais de estimação também são ativos políticos. E muitas mudanças na lei, isso também é um trabalho de pesquisa que eu fiz, né? Elas são movimentadas pelo interesse realmente de votos e dos grupos humanos dizendo eu voto pelos animais. E aí é possível que a gente veja, né? Eu acho que a gente está vendo muitas pressões agora com a questão da vaquejada, a lei, né, da lista PET, de transformar animais silvestres em PET, quanto mais pressão há da sociedade, mais a gente vai ver essas hierarquias se rompendo, mas elas ainda existem, são muito fortes. E muitas pessoas, né, que não admitem o sofrimento de determinados animais, às vezes até se divertem com coisas que são sofrimento para outros animais. E aí tem muito a ver com o que vocês falaram da percepção. Para quem é da área, para quem se interessa, está muito claro. Eu participei de várias atividades de turismo que envolvem sofrimento dos animais no Brasil inteiro para minha pesquisa de doutorado. Não foi nada agradável. E aí, o meu olhar era muito diferente dos outros. Inclusive pela minha experiência de vida, por exemplo, de ter convivido com araras em liberdade, ter sido amigas de araras selvagens que eram livres e vinham me ver todo dia e depois iam embora. E ver araras que são manipuladas para tirar foto. E é um comportamento completamente diferente, são animais apáticos, o tempo todo recebendo alimento, né? Alguns, outros até parece que são sedados mesmo, e para se transformarem no que a gente chama de foto-troféu.
porque a pessoa, né, ao ver um determinado caso na mídia, ao ver algum youtuber, algum influencer, né, fazendo aquelas fotos, ela vai querer fazer igual. E aí ali ninguém percebe a gravidade do que está acontecendo, né, o sofrimento do animal. E aí é em vários lugares no mundo todo. A gente tem um caso de exemplo de alguns anos atrás, que foi o caso daquela atriz, aquela moça ruiva, gente, me fugiu o nome dela, atriz Marina Rui Barbosa. A Marina Rui Barbosa viajou para a Tailândia e foi para um santuário de elefantes. E ela postou fotos, falou maravilhas do santuário no Instagram. Aquilo imediatamente virou objeto de desejo de milhões de pessoas, né? Essa menina tem seguidores, né? Acho que até no mundo todo, porque ela é uma it girl, ela tem, né, um apelo muito grande midiático. E aí os protetores, né, as pessoas que se interessam pela causa, nas próprias fotos que ela postou, falaram assim, olha, aqui atrás tem um instrumento que eles usam para ferir o elefante, para ele fazer o que você está dizendo, que é porque ele faz de livre e espontânea vontade. Mas ela mesma foi, ouviu um discurso bonito e aquilo se tornou romantizado, né? Então, é a questão da percepção. E também abre porta para o tráfico, porque a pessoa depois, né, quer ter um animal silvestre domesticado em casa, sem levar em conta milhares de fatores, como o fato, né, de que esses animais precisam de um determinado hábitat, de uma determinada quantidade de território. Quem viu o documentário lá, do Tiger King, que a gente tem, né, ainda aqui no Brasil, alguns lugares em que tem pessoas que têm esses animais aí em condições que é como se fosse de estimação, grandes felinos. São animais que percorrem 50 quilômetros por dia em condições naturais, presos num cativeiro, né? Animais que não precisariam estar ali. Porque eu entendo que nos santuários, aqueles animais estão ali para fugir de uma vida de exploração, ou porque, né, tem algum problema físico que não podem voltar para a natureza. Agora, animais plenamente saudáveis, de repente, né, você falou dos saguis, né, doutora Jamile? Quantos casos eu já vi aqui em Mato Grosso de macacos acorrentados no pescoço, né, por famílias que consideram, que amam aquele animal, que acham que é um animal de estimação e não percebem o sofrimento que está ali, né, até muito visível. Aqui, não só em relação aos saguis, eu mencionei porque é muito comum ver isso aqui perto, mas também tem a questão, a gente tem um zoológico aqui, o zoológico dos irmãos, e uma época, há muito tempo atrás, isso acho que em 2012, eu fui lá conhecer, que eu até então nunca tinha ido para um zoológico, justamente porque eu renego, né, essa questão de manter um animal enclausurado, e me deparei com a cena assim, horrível. Era um tubarão, provavelmente eles devem ter resgatado de algum lugar que o pessoal caça tubarão aqui para criar em casa, enquanto está filhote, né? E esse tubarão vivia dentro de um aquário que mal cabia, ele não conseguia se movimentar. Então, provavelmente ele acabou morrendo nesse local. Uma época até esse aquário estourou com o animal dentro. E eu lembro que foi um problema danado, envolvendo o Ministério Público, tudo, para ver o que é que faria com ele. Mas, no fim da situação, da história, né, ele acabou continuando lá no zoológico, porque até pela falta de, como é que eu digo, perdeu a convivência com o habitat. Então, seria muito difícil realocá-lo no mar novamente. Certamente ele morreria ali, não sobreviveria, né, por essa falta aí. E acabou que deu nisso. Então, assim, era um local totalmente inadequado, minúsculo, e também para a espécie, e ficava ali à disposição, a gente pagava um valor para ver, ficava à disposição, o pessoal entrava, achava lindo, maravilhoso, mas deixava de olhar para a questão do bem-estar animal. Não queria saber se ele estava sofrendo ali, se o espaço era pequeno, entendeu? Se ele poderia se movimentar ou não. Então, assim, faltou essa mobilização nesse sentido. E até porque aqui a gente não vê também em relação a esses animais, vê em relação a golfinhos, né? Tem golfinhos, tem focas, tem outros animais aquáticos que a gente consegue encontrar locais para realocá-los, mas no caso do tubarão, não.
E isso para mim foi bem marcante, entendeu? Não só dele, como de leões também, que a gente vê lá, onças. É um local totalmente inadequado. Eu sou contra a forma que eles levam, né, caminham com esse projeto de zoológico e deveria ser uma coisa repensada aqui. E, infelizmente, somos bem ultrapassados nesse sentido. Ô, Jamile, só aproveitando aí, como você tocou no tema, eu tomei conhecimento que o estado aqui de Pernambuco ele está direcionando esse zoológico que a gente tem aqui na região metropolitana do Recife, aqui em Dois Irmãos, para as espécies nativas aqui da nossa região, entendeu? Eles vão focar nos animais da Mata Atlântica e alguns animais aqui de Caatinga, de sertão, que são o habitat mais próximo da realidade deles. Inclusive, eu não sei se você tomou conhecimento agora há pouco, aqui tinha urso, aquele urso pardo, que me parece que ele foi realocado para um zoológico ou um santuário, acho que em Curitiba, ou foi em Goiás, eu não sei exatamente o local. Mas me parece, eu não tenho certeza, isso eu vi alguma reportagem aqui em algum desses telejornais locais, que o Estado ele está direcionando essa situação, graças a Deus, né, para ele focar nesse zoológico só os animais aqui da nossa fauna e fauna local aqui da nossa Mata Atlântica, né, que é o que a gente está inserido aqui em Recife, Olinda, e alguns animais aqui de sertão, né, uma onça, aquela onça parda da Caatinga, eles estão tentando manter justamente para evitar isso. Me parece que até o leão que tinha aqui, que já tinha mais de 20 anos, 25 anos, né, ele faleceu, não foi? Isso. Mas hoje é isso. O que é lamentável, só para eu concluir, o que é lamentável é que o Estado ele mantém uma instituição dessa sem as devidas condições de manter os animais, né? Tanto na situação do habitat, que não tem, como você relatou aí, do tubarão, e fica aquela situação de penúria, né? E quem sofre são os animais, né? Que é o único lugar que tem gente inocente é no zoológico, né? Isso. Gente que eu digo, os não humanos, né, Eveline? Para você ter uma ideia, a gente tem uma praça aqui muito famosa, que é a Praça do Derby, que a gente chama. E há muitos anos atrás, acho que mais de 20 anos, existia um aquário público aberto, né, ao ar livre, e o pessoal criava um peixe-boi ali, entendeu? Eu sei disso através de Gorete, que na época é uma protetora muito antiga daqui do estado de Pernambuco, né, foi vereadora no município de Recife, até ano passado. Então, foi uma das pessoas que batalhou aí para poder retirar esse animal, porque ele ficava exposto ali, qualquer pessoa chegava, alimentava, fazia o que queria, e o Estado meio que ignorou a situação dele, até que finalmente ele conseguiu, depois de muitos anos, mais de 15 anos, né, de sofrimento, de maus tratos, ser removido, entendeu? Para um local fechado. Mas, mesmo que fosse para esse zoológico aí, a situação, o contexto em si não iria mudar, entendeu? Porque, como eu disse, muitos animais encontram-se ainda em condições ali eu enxergo como maus tratos, né? Porque o espaço não é adequado. Aquários pequenos, piscinas também pequenas, entendeu? Até a questão da estrutura, a gente sabe que cada animal, como a doutora bem explanou no começo, né? Precisa de um espaço específico ali, e não é isso que a gente observa. E outra coisa que a gente também não sente é uma disposição por parte do poder público para mudar, né, esse cenário, entendeu? Os animais não são como é que se diz? Uma prioridade, entendeu? A questão do animal como entretenimento, ela, agora que está começando a passar por uma revisão, né, eu identifiquei isso muito forte depois daquela baleia que matou a treinadora no SeaWorld. E é o que eu sempre digo, né? As pessoas acham que os animais não têm agência, que eles não estão participando, mas os animais estão o tempo todo falando com a gente, né? Aquele animal, foi muito triste o que aconteceu com a treinadora, e aquilo foi um grito de socorro de um animal em condições de tortura psicológica, porque hoje eu posso falar tortura psicológica porque cada um de nós que ficou em casa ou ainda está em casa como eu na pandemia, ou ficou meses e agora saiu para trabalhar, deve ter experimentado uma angústia psicológica profunda de não poder estar com a sua família, estar longe dos parentes, de não poder sair, né, que fosse para dar uma volta numa praça. Então, esses animais sofrem essa angústia que a gente sofreu aí, né? Eu ainda estou em isolamento, né? Não vejo ninguém da minha família desde o ano passado,
Então, assim, esses animais experimentam a mesma angústia que a gente experimenta nesse isolamento. E aí a gente vê que pensar os animais como entretenimento é uma questão urgente, porque claro que eles podem ser atores do turismo. O Pantanal tem exemplos excelentes disso, né? Inclusive o caso da onça pintada. Nós temos aí uma geração de onças pintadas que aprendeu com os pais a tolerar os barcos de turistas. Então, quando o barco de turista se aproxima, a onça não foge. E essas onças estão garantindo um novo status para a espécie. Porque a partir do momento em que elas aceitam a presença do turismo, as pessoas que matavam antes porque elas comiam boi, porque eram predadoras, passam a lutar contra isso porque elas ganharam valor financeiro. É o ideal? Não, de maneira nenhuma, porque eu queria que cada onça pudesse viver exclusivamente pelo direito da vida dela. Mas essas onças que estão trabalhando efetivamente no turismo, né, elas estão conquistando um espaço para que talvez no futuro a vida da onça seja respeitada pelo seu valor intrínseco e não apenas pelo valor econômico. Mas claro que atrás tem uma história de sofrimento, porque a primeira geração de onças que foi habituada aos seres humanos foi por meio da ceva, né? Pescadores davam comida para esses animais, davam peixe para eles se aproximarem. E eu gosto sempre de trazer o exemplo da onça, porque é um exemplo que é positivo no contexto do turismo, né? Especialmente lá na região onde eu estudei, porque numa prática de maus tratos, e, ao mesmo tempo, ele nos traz questões profundas para a gente pensar sobre essa alimentação dos animais para atrair, né, um ativo. Em outros lugares eu vi a comida sendo dada, né, de maneira até que comprometia a saúde do animal. Então, nós temos que pensar modelos. Eu sempre digo, nós queremos conviver com os animais, nós queremos viver com eles. Isso seria muito triste, um mundo onde nós não pudéssemos partilhar da vida com eles. Pelo menos para mim seria insuportável. Mas nós temos que pensar modelos onde eles sejam respeitados. E aí o turismo ele tem um papel pedagógico muito grande, mas ele também esconde todas essas práticas que ainda precisam ser revistas, né? O entretenimento, né? O interesse humano não pode sobressair sobre isso. E eu encontrei também, né, no Pantanal alguns casos problemáticos, né, de animais que recebiam comida e acabavam sendo machucados, né, depois que se habituavam aos seres humanos. Eu tive um caso para mim que foi muito forte, né, de uma ariranha que foi morta. Ela recebia comida, ela subia nos barcos. Eu recebi o relato de que ela teria sido morta numa dessas interações que as pessoas se assustaram. Então, é um problema muito dramático, né? Por um lado, tem a questão positiva, mas isso tem que ser muito bem regulamentado. O caso dos botos em Manaus, existe todo um esforço já de muitos anos para regulamentar. E a gente sabe que tem blitz de vez em quando que encontram problemas, mas já chegou a ter situações de ter mais de 100 pessoas na água, né? Hoje eu acredito que esteja bem melhor, mas é fruto de regulamentação, de alguém olhar e falar assim, isso não pode ser bom para esses animais. E eles têm direitos também. Eu estou vendo aqui se tem alguma pergunta. Acho que a Cecília, vocês leem? Eu leio? Deixa eu ler aqui, Cecília Nobre. Cecília falou o seguinte: enquanto sociedade, ainda não aprendemos a importância da preservação do meio ambiente e quanto nossos comportamentos são responsáveis pela atual situação em que vivemos. O Pantanal foi incendiado no ano passado e muito provavelmente passará por isso novamente esse ano. Diversas espécies foram dizimadas e desrespeitadas. O agronegócio domina o estado, abatendo animais diariamente, destruindo o bioma e queimando acidentalmente regiões para ampliar ainda mais a criação de gado. Uma situação que parece longe de chegar ao fim. Pronto, deixa eu só fazer um comentário em relação a essa colocação aí de Cecília. Por exemplo, aqui na nossa região metropolitana aqui do Recife, com a construção desse porto de Suape aqui,
essa questão do ataque de tubarão, né? Que Recife até ficou conhecida nacionalmente como a cidade do tubarão, né? O que é que a gente pode constatar diante dessa expansão desse porto de Suape? Conforme o porto foi crescendo, evoluindo, os estuários ali de reprodução do tubarão e algumas espécies deve ter sido destruído. Os tubarões migraram mais para a área metropolitana. Consequentemente, essa questão dos ataques de tubarão vem sendo uma quase que constante aqui, né? Não tem notícia esse ano de 2021 de ter acontecido nenhum ataque, mas Jamília aí, que é adepta à prática de esportes aquáticos, deve estar muito bem mais inteirada a respeito disso, né, Jamile? Isso desde o começo da época dos ataques que eu acompanho. Eu surfo desde os 16 anos, hoje eu já tenho 33, então, assim, são muitos anos acompanhando. E, assim, na época, logo quando eu comecei a surfar, foi quando começaram os ataques. Eu perdi 3 colegas em 3 episódios distintos aqui em Olinda. Olinda é conhecida por ter muitas praias, nunca houve ataque, até porque é um mar raso, a gente considera raso. E por conta dessa modificação aí no sistema, né, aí começaram a ocorrer sucessivos ataques de tubarões. Até hoje a gente tem presenciado tubarões, entendeu? Tanto que houve uma limitação tanto de banho quanto da prática de surf aqui no município. Eu mesmo, para surfar, eu tenho que me deslocar para as praias do sul, que é Porto de Galinhas, Enseada dos Corais, Itapuã, porque lá ainda é liberada essa prática, entendeu? Mas também há relatos de que lá aparecem tubarões. Não acontece ataque porque é um ambiente mais preservado, entendeu? Ainda é preservado. Aqui a gente não pode dizer o mesmo. Além da poluição do mar, teve essa questão da modificação, até porque existe o Porto do Recife, aqui bem próximo, né? Então, tudo também, isso influencia. Né? E acabou que uma das praias mais famosas aqui em Olinda, para surf, que a gente chama Del Chifre, não sei se o pessoal aqui conhece, ficou totalmente desabitada. Ela fica entre o município de Recife e Olinda, essa praia, e assim, ficou em total desuso desse tempo, do 2013 para cá, entendeu? Por conta disso. A gente não utiliza mais, virou um ambiente onde o pessoal só faz acumular lixo. Muitas pessoas também se mudaram de lá, porque fica próximo a uma comunidade, entendeu? Então, ficou inservível o espaço. E é uma coisa, inclusive, que a gente vem tentar debater com a prefeitura, né? Tentar o que pode fazer por essa praia, assim, para reativar, porque é um local belíssimo. E por conta assim, tanto da ação humana quanto do próprio poder público, a gente acabou sem poder mais utilizar. Não se olha, né, para o impacto que isso vai ter. Então, se faz uma intervenção ambiental enorme, sem pensar nos animais. Isso é comum até hoje, né? E eu me lembro que eu acompanhei muitas propostas, assim, a primeira preocupação, quando os ataques começaram, era como matar os tubarões. E a gente fala ataque, né? A gente usa no modo automático, né? São acidentes, na verdade, na medida em que aquele animal está mostrando um comportamento natural que não, né? A palavra ataque tem aquele peso, né? E o tubarão é um animal tão demonizado pela mídia, já de décadas, né? De filmes que tratam o tubarão, inclusive, né? Como um animal malvado, né? E aí são coisas que não são previstas no poder público, né? Ele não olha para isso. E aí, quando essas coisas acontecem, a gente parece que, nossa, que surpresa. Ou então, né, o animal que foi agressivo, quando, na verdade, se houvesse um olhar mais cuidadoso, né, muitas dessas coisas seriam evitáveis. Um problema, licença, doutor, eu lembrei agora, nessa época aí, um debate que ficou travado entre a sociedade, os praticantes de surf, né, os surfistas, foi a questão da colocação das redes, e também existia um grupo formado por engenheiros de pesca que estavam atuando de forma unilateral e arbitrária, na época, caçando esses animais, entendeu?
justamente assim, pensando só no bem-estar de quem pratica o esporte, mas em nenhum momento estavam pensando do lado do animal, entendeu? E também como é que pode ser, no dano que aquilo ali causaria ao ecossistema em si. E eu falo sempre, sabe, nós precisamos olhar para os animais pelo que eles realmente são. Eu, inclusive, nem uso o termo sem ciência mais, porque eu acho que ele é especista. Eu falo consciência animal, porque consciência também, só é uma maneira diferente de estar no mundo experimentado, no mundo da nossa, mas ela está lá. E aí, quando você vê o que esses animais são submetidos, porque não se admite, né, que eles tenham direito e interesse à vida, é muito grave, né? Na verdade, é tudo uma questão mesmo de olhar para o animal como um objeto ou como algo dispensável. E aí, imagina você caçar, né? Vamos matar, que resolve, quando é um desequilíbrio muito maior. E eu sempre falo da inteligência, da capacidade de adaptação dos animais, até pegando o gancho do que a Cecília falou, pelas onças do Pantanal, gente, porque é fantástico. Quando eu fui para o Pantanal, a minha grande preocupação era: estamos num país onde a caça existe uma pressão enorme todos os dias para que ela seja liberada. E nós temos onças que deixam os barcos chegarem muito perto delas. A gente chega a ficar a 20 metros da onça na barranca do Rio. E minha grande pergunta era: esses animais correm o risco de ser mortos por caçadores porque eles estão habituados a seres humanos e eles aceitam a proximidade dos seres humanos? E essa foi o grande fio condutor da minha pesquisa. E a inteligência desses animais é tão fantástica que elas identificam o barulho do barco. Quando o barco não está cheio de pessoas, quando é um barco com uma, duas pessoas, elas saem, elas não ficam. Então, né, elas sabem identificar o quê? O que é um barco de turista? Qual é o tipo do barco que não representa perigo para ela? E mais do que isso, em outras situações em que há encontros de humanos com onças, elas identificam, por exemplo, humano a cavalo com caça, um caçador, e elas vão embora. E quantas vezes as pessoas acham que esses animais não sabem coisa nenhuma, têm uma capacidade limitada de compreensão, e isso é uma estratégia de sobrevivência sofisticadíssima, porque elas aprenderam o quê? Esse grupo de humanos que me tolera me garante uma proteção relativa. E elas identificam os grupos que são risco para elas. E os nossos gestores, né, isso precisa ser levado para eles, né, para entender isso numa dimensão muito maior. Até porque essa crise que a gente está vivendo ambiental, ela é fruto da nossa falta de respeito com as outras formas de vida. A pandemia é uma crise ambiental. Por mais que, né, não se tenham certezas absolutas, mas a gente sabe que todas essas grandes epidemias virais que aconteceram, né, lá na AIDS, elas vêm de avanços sobre áreas verdes, de matança de animais silvestres. A lição, né, ela está não é nem a lição, né, o ensinamento está ali, mas a gente não está aprendendo. E eu espero que o Pantanal que não fique em vão tudo isso e que a gente não venha ter outros incêndios e a gente acabe perdendo 60%, 70% do Pantanal por um discurso de que está tudo bem e que a natureza se vira sozinha, porque algumas espécies voltaram, animais que morreram aos milhares, né, que estavam passando fome, muitos só sobreviveram porque seres humanos iam lá e botavam comida para eles, eles não tinham nem água. Na época, né, da mobilização, a gente, né, que estava mobilizado tinha até dinheiro para comprar carro-pipa, mas não conseguia o carro-pipa, de tanto que estava faltando água. Então, é uma questão gigantesca, né? E que a gente precisa olhar para ela com seriedade, sabe? Para além, é muito bonito ver um tuiuiu voltando para o ninho, é muito bonito ver que as onças estão reaparecendo, mas a gente não pode esquecer que elas estão aparecendo com mais frequência porque elas estão pressionadas, uma parte enorme do habitat delas foi queimado. Outra coisa também que essa pandemia mostrou para a gente, né, é essa questão da convivência com os animais em si.
logo no início da pandemia, o que mais se postava eram os animais, ocupando, de fato, a cidade, né? A gente, por conta dessa visão antropocêntrica que quer dominar tudo, né? O ser humano domina tudo, é o dono de tudo, acaba esquecendo dessa parte também, de equilibrar. Da mesma forma que a gente tem o direito de habitar, os animais também têm. Então, falta essa convivência harmônica entre ser humano e animal, entendeu? Dentro do contexto da cidade. E só aproveitando aqui para pegar uma fala de Luiz Felipe aqui nos comentários, que ele diz o seguinte, que os ursos dos irmãos, que é o zoológico, apresentavam movimentos repetitivos, provavelmente por consequência do estresse, e a interpretação das pessoas era que eles estavam dançando. Aí ele diz que ele mesmo só foi descobrir a causa real desses movimentos quando adulto, que para ele o modelo comercial de zoológico não beneficia o bem-estar animal, no caso, e não permite que determinada espécie viva a sua natureza de forma plena. É utopia demais esperar que esse modelo evolua para algo mais próximo a um santuário? Olha, eu me debrucei sobre isso muito profundamente no meu doutorado, porque eu quis olhar para os zoológicos de uma maneira muito... Neutralidade é impossível, né? Mas com a maior isenção possível, falar assim, e aí, o que é esse modelo? E o que os dois lados, os defensores e os detratores, falam? Existe um meio termo? E o que a gente encontra, né? Isso que você falou, né, do movimento estereotipado, realmente, isso é uma expressão máxima da angústia do animal, que o ser humano interpreta como algo fofinho, algo engraçadinho, acha legal. Eu notei muito na minha pesquisa que as pessoas buscam trocar um olhar com o animal, encostar no animal, elas querem ter um laço afetivo com o Estou animal. tentando desativar a aula aqui. Boa noite. Silvânia está com o microfone ligado. Desculpa, peraí, só um minuto, desculpa. Passou um áudio aqui. Desculpa, gente, na ligação, peraí. Então, e eu olhei para o zoológico, né? O que os defensores falam? Que é um ambiente de educação, onde a criança vai aprender a amar animais, que é um ambiente de preservação, porque vários zoológicos fazem um patrimônio genético. Então, eles guardam material genético para o caso de alguma espécie ser extinta. Do outro lado, e tem até alguns autores que trabalham muito fortemente com a convivência entre humanos e animais em zoológicos. O Eugene Linden é um desses autores. Eu acho o trabalho dele muito interessante. Depois eu até posso passar o nome do livro dele, e que ele fala dos laços de amizade e de afeto entre tratadores e animais. E eu testemunhei isso porque uma das etnografias que eu fiz foi num zoológico, e realmente existe ali um afeto. Mas, do outro lado, a gente entende que está sendo ainda vendido mesmo, um modelo para a sociedade de que é natural você aprisionar alguém para ensinar o respeito, ou que é natural você colocar um animal nessa situação para a gente se divertir e que ele estaria feliz também. Então, e o que eu encontrei em muitos especialistas? A ideia do santuário, sim. Com o quê? Com espaço, com condições muito próximas, né? O mais próximas possíveis, com o enriquecimento ambiental, mas para a grande maioria das pessoas que fosse para animais que realmente não têm nenhuma condição de estar na vida natural, né? Porque a gente tem vários casos zoológicos. Do FMT tinha um cachorro vinagre que não tinha uma das patas. Ela numa briga, né, com outra fêmea, ela perdeu uma das pernas, né? E aí ela não tinha condição de estar na natureza. E aí o santuário seria para um animal como esse, né? Claro que eu entendo que a gente está vivendo uma pressão de habitat enorme, mas isso não é desculpa para a gente fechar 5 animais dentro de uma jaula e dizer, tudo bem, quando acabar, esses aqui vão repovoar, né? Porque não vai repovoar. Então, eu vejo que é um tema muito polêmico, eu tenho muita dificuldade em me posicionar nele, por entender que tem sentimentos profundos ali, sabe? De todos os lados.
mas eu acredito que a gente, se realmente a gente optar por entender que, como sociedade, nós vamos manter animais dentro desse tipo de empreendimento, que sejam animais realmente que não têm como viver na natureza, e para alguns animais também, porque eu acho inconcebível, sabe, que alguns animais, os parques aquáticos são o nosso grande exemplo, né? É inconcebível você manter, a piscina podia ter o tamanho de um campo de futebol, é inconcebível, né? Você vê uma onça, que, né, assim, como eu falei, 50 quilômetros que ela anda por dia, num cercado que às vezes é menor do que a casa de muita gente. Então, é muito polêmico, é uma coisa que demanda, acho que, assim, muita reflexão e realmente olhar para os animais. Quando a gente olha para eles, eles estão falando com a gente. E aí a gente vê, eu que fui em muitos zoológicos, né, a gente vê a apatia, a gente vê a depressão, a gente vê o estresse. Deixa eu ler aqui uma colocação aqui de Demerval Leles. Ele coloca aqui o seguinte: eu estava ouvindo um podcast Vozes do Planeta, e um dos episódios recentes falava sobre as várias possíveis doenças que podem passar para o animal humano com o desmatamento da Amazônia. Como isso faz total parte da nossa crise ambiental, social e sanitária atual. Que tipo de futuro você enxerga, Eveline? Olha, que pergunta, hein? Eu tento ser sempre positiva, Dermeval, e tá difícil ser positivo nos dias atuais, né? Eu me preocupo muito com esse discurso. Eu entendo que ele é um discurso para preservar a Amazônia, que é o seguinte: não destrua a Amazônia porque vai passar doença para os humanos. Mas ele, de alguma maneira, ele tem um tom antropocêntrico quando ele vincula a proteção da Amazônia ao nosso interesse. Será que se não nos passassem doenças, a gente poderia derrubar tudo? A gente sabe que é muito maior do que isso. Eu vejo muitas matérias, eu trabalho, né, com estudos de mídia, em que se fala isso: pode matar esses animais aí, esses pombos, porque eles são ratos de asas. Esses gatos aí estão passando doença. Eu já vi reportagens, inclusive, que dizia que o gato passava doença que era de cachorro, que cachorro que tinha, não tinha nada a ver. Né? Então, existe uma justificativa aí, né, de botar sempre o interesse humano em cima disso. Né? Se tiver ferido o interesse humano, tudo bem. Aí a gente vai atrás. Mas eu entendo também que é uma estratégia discursiva para quê? Para alertar as pessoas, porque não é todo mundo que vai ter um olhar não antropocêntrico. E aí nós temos que buscar discursos que nos ajudem a buscar, né, a preservação do meio ambiente, porque esse caso da Amazônia, ele está respingando, por exemplo, no Pantanal. A gente está tendo menos chuvas por causa do desmatamento. Eu sempre brinco com os meus alunos que quem viu a série Dark, né, tudo está ligado, tudo está ligado. Né? E aí, como que eu vejo, né, esse futuro? A gente também, Dermeval, passa um monte de doença para os animais. Eu encontrei casos de tubarões que foram mortos porque eram explorados em atrações de turismo e pegavam doença das pessoas ficarem passando a mão no tubarão, né, pagavam para passar a mão, e eles pegavam vírus e morriam. Eu encontrei macacos aqui na região, né, de Nobres, que as pessoas dão comida para os macacos e eles pegam herpes e morrem, porque eles não têm defesa nenhuma para a herpes humana. E aí tem um monte de casos como esse. A gente vê, dentro, né, desse panorama dessa crise, eu sinto que a pandemia ela é um alerta enorme sabe, da Terra nos pedindo socorro mesmo. Parece meio místico, né? Mas não é. É realmente nos dizendo: olha, é preciso rever tudo isso. E é difícil te dizer, sabe, que tipo de futuro. Eu sei o futuro que eu gostaria de ver, né? E eu não sei se esse futuro realmente vai se concretizar, porque eu realmente não sei se, na medida em que a gente está explorando, né, o meio ambiente, a gente está reduzindo as chances de vida das outras espécies, se vai dar tempo para recuperar. A pandemia, como eu falei, ela é fruto disso, é fruto do nosso desrespeito pelo nosso entorno, né? Para a gente se considerar superior
a todo o restante da criação, e mais do que isso, eu falo isso até, eu sou uma péssima divulgadora do meu livro, né, doutora Jamília, eu nem mostrei ele, mas eu falo isso lá no meu livro, né, a gente, além de achar que é superior a tudo, a gente acha que tem controle, e na verdade a pandemia veio falar assim, como já aconteceu antes, mas agora é muito mais grave, né, veio falar assim, não, vocês acham que vocês têm controle, mas o que vocês estão fazendo tem consequências. E agora a gente, né, tá quase 500 mil mortos só no nosso país. A gente está pagando um preço muito dramático, né? Muito alto por isso. E é muito difícil falar de futuro. Eu estou enrolando aqui, porque eu realmente, nesse momento, até pelo impacto de tudo que eu vi do Pantanal e por uma preocupação muito grande, sabe? De que a história se repita, eu peço muito que a gente tenha um futuro de conscientização, de pais, né, criando filhos animalistas, que a nossa empatia com as outras espécies cresça. Eu fico muito feliz quando eu vejo movimentos sociais, como a gente está vendo aí, pressionando o poder público chega com lei, eu vou fazer uma lei para regulamentar isso aqui, e a sociedade vai lá e fala, não é isso que nós queremos, né? Então, eu quero acreditar que nós vamos ter uma sociedade de empatia, de respeito pelos animais, sabe? A gente abraçando as nossas diferenças. E é o futuro que eu gostaria, né? Mas eu espero que nesse momento está muito dramático, né? Está muito difícil a gente ter esperanças tão altas. Na minha concepção, assim, a gente só vai conseguir alcançar esse desejo de todos aí em relação aos animais através da educação. Entendeu? Enquanto a gente não tiver uma educação voltada para o direito animal e divulgação também, porque estamos muito acostumados assim a combater uma violência doméstica, violência contra seres humanos, no geral, entendeu? Mas a gente não discute, não leva para a sociedade essa discussão envolvendo os animais. Então, é assim, um assunto urgente que demanda realmente esforços, não só da comunidade, mas do próprio poder público, para que a gente possa crescer e ver mudanças significativas dentro do direito animal, entendeu? Pois é, uma das coisas que a gente já tinha até discutido, né, Jamile? Inclusive tentando implementar no âmbito do município de Olinda, era justamente essa questão da conscientização ambiental nas escolas aí primárias, secundárias. Inclusive, Jamile até ficou de ver essa questão. Eu acredito que na próxima semana a gente vai ter uma reunião aí com a secretária de Saúde de Olinda, não é isso? Para tentar implementar, incentivar as crianças desde cedo, desde casa, né? Pelo menos eu sempre aprendi, e quando eu aprendi, na época eu aprendi, não faz muito tempo, eu sou muito novo, eu aprendi que a floresta amazônica era o pulmão do mundo. E a professora Evelina está confirmando isso, que tudo que está sendo explorado no Amazonas está repercutindo no meio ambiente mundial, né? Você vê aí essa questão das chuvas, você vê essa questão desses fenômenos aí, essa questão da seca no Pantanal. Isso aí tem que ser imputado na cabeça das crianças desde cedo, da escola, a conscientização, o respeito aos animais, o respeito ao meio ambiente, a educação para você ter o hábito de selecionar um lixo orgânico de um lixo reciclável, enfim, são vários fatores. É uma luta grande que eu acho que cada um da gente aqui, fazendo um pouco, a gente vai conseguir um futuro melhor para nossos filhos, aí, nossos netos. E a conscientização ambiental, eu acho que é a chave de tudo no que diz respeito à continuidade da vida humana, né? O Covid está aí, muitos atribuem essa questão dessa Covid-19 aos morcegos, né? Lá das cavernas, lá daquela região de Wuhan, na China, e ninguém sabe se é verdade, se não é, mas enfim, a culpa sempre cai para o lado mais fraco, nesse caso foram para os coitados do morcego, que estavam lá na caverna dele, alguém foi lá, pegou, alguém foi lá, colocou para vender no mercado, alguém comeu, e é isso, né? Isso. Só reiterando aí o que o doutor Leonardo falou, né? A luta da gente aqui em âmbito municipal é constante. E é uma coisa que eu sempre questiono, isso que eu disse, né? O pessoal divulga muito, né? Contra a violência à mulher, à criança, ao idoso. E, embora exista lei no caso, como é que se diz? Protegendo os animais, a gente não vê divulgação. Hoje, quando a gente se depara com um caso de maus tratos, que tem que levar uma pessoa hipossuficiente para a delegacia, né, para fazer os procedimentos, a pessoa nem sabe que aquilo ali é crime. Muitas vezes não sabem. Então, justamente por isso, não tem o diálogo
como é que você quer evitar, tanto reprimir quanto prevenir, se não se falta conhecimento, entendeu? Então, é através da divulgação, da educação, não só na escola, mas para a comunidade, e também o trabalho presencial que a gente já faz enquanto ativista que vai conseguir mudar, né? Esse contexto que, infelizmente, se arrasta aí por um bom tempo. E eu sei que a mudança ainda vai ser lenta, a gente não vai conseguir de um dia para o outro, mas vamos fazer a nossa parte, entendeu? Da forma que dá. Eu vejo assim, eu que, né, fiz muita palestra em escola com criança, né? É impressionante assim como elas levam isso para casa, sabe? E elas atuam no entorno delas, né? As pessoas dizem que ninguém ouve criança, né? E na verdade elas se fazem ouvir muito a respeito disso. E foi uma coisa que eu percebi muito quando eu comecei nessa trajetória. Eu achava que a pessoa que maltratava um animal era um ser intrinsecamente ruim e mau. E, na verdade, muitas vezes, né, isso vem... hoje eu já vejo assim, claro que tem pessoas que, né, fazem por crueldade mesmo, mas muitas pessoas, elas simplesmente não... Elas cresceram ouvindo que animais são objetos, que animal não sofre, que animal é descartável, elas, né, são frutos de uma cultura que ainda está em mutação. E aí, quando elas entram em contato, né, poxa, mas o animal tem sofrimentos, tem subjetividade. Quando elas começam a entrar em contato com isso, elas também começam a mudar. E muitas mudam radicalmente, tanto a maneira como se relacionam com os animais, como, né, a própria maneira como elas interagem na sociedade, divulgando isso. Então, realmente, a gente precisa buscar, né, mais do que... Eu sempre digo, né, mais do que apenas punir e ter leis e tal, mas também buscar levar esse discurso. E aí eu, como jornalista, né, que busco essa questão da mídia olhar para os animais de uma maneira ética. O nosso código de ética não contempla os animais não humanos, né, como a maioria, né, da sociedade. E aí, muitas vezes, a imprensa, que é uma instância importantíssima para essa educação também, ela está sendo negligente, né? Ou está sendo ausente. Então, a gente precisa atuar em várias frentes, é o que a gente falou lá no começo, né? É interdisciplinar. Todas as áreas precisam se unir, né? Não é só veterinária, não é só filosofia, não é só jornalismo, todos, porque, na verdade, uma hora eu acho que a gente vai olhar e falar assim, o animal não humano não é uma caixinha, né? Muito mais do que isso, ele está em todos os lugares, ele faz parte da nossa sociedade como um todo, né? É isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Porque já estamos perto do final. Acredito que não. Eu vi aqui que a Belisa falou, né, que nadou com tubarão-baleia em Cancún. Essa questão, né, do turismo, né, que ela nadou com tubarão-baleia em Cancún, que não era permitido se aproximar, tocar ou alimentar, só observar. E não podiam entrar muitas pessoas no mar ao mesmo tempo, nem ficar muito tempo. Essa é a importância de ter um turismo regulamentado, né? Com baixa carga, poucos turistas, sem contato, né? O contato físico, eu entendo que é um anseio, né, de todo turista, da maioria dos turistas, mas ele pode, inclusive, ser fruto de transmissão de doenças, como eu falei, dos macacos, né, que eram alimentados e pegavam herpes e morriam, né? Então, a gente é um esforço de realmente buscar práticas que sejam, que envolvam o respeito, né, pelas outras espécies. Eu sinto assim, sabe? Eu estou vendo aqui o que a Belisa falou, eu pareço negativa, né? E aí hoje uma pessoa me perguntou o que me fez ser em que momento da minha vida eu me identifiquei com a questão do meio ambiente dos animais. E aí eu me dei conta que eu foi muito nova. Eu era pequenininha e aí tinha o movimento Salvem as Baleias e eu lá com 6, 7 anos, eu queria ser Salvem as Baleias e eu enchi o saco da família para
ter camiseta, eu falava com os coleguinhas, então é muito nova, eu já tinha esse laço com os animais, eu corria atrás dos meninos que tinham a tiradeira, né? Os mais jovens nem sabem, graças a Deus, o que é isso. As crianças da minha geração, elas tinham estilingue, que é uma coisa que você faz assim e você atira no passarinho, e era diversão das crianças, botar cigarro em boca de sapo, dar pedrada e matar passarinho. E eu me lembro que eu era o terror da vizinhança, porque eu saía atrás das outras crianças jogando pedra nelas, para elas não baterem. Isso está gravado, gente, mas tudo bem. Eu fazia isso mesmo, meus coleguinhas de infância apanharam de mim, porque eu achava inadmissível, né, que matassem passarinho. Mas era prescreveu, já prescreveu, viu? Já prescreveu. Graças a Deus. Assim, era uma realidade da minha infância. Era jogar o sal na lesma, era fazer esses pequenos maus tratos, o cachorro, botar foguete em rabo de gato. E olha quanto que a gente já andou, né? Nenhum dos meus sobrinhos, eu já tenho até sobrinho adulto, mas nenhum dos meus sobrinhos nunca fez nada disso com o animal. Quando testemunharam coisas desse tipo, se mostraram horrorizados, não porque eu falei, mas por olhar e falar, meu Deus, como assim? Né? Prender uma ave por prender, porque ela comeu caju? E aí eu vejo que, na verdade, a gente até se ressente muito, acha que andou muito pouco, mas talvez a gente já tenha andado muito, sabe? E, claro, está muito longe ainda do mundo que a gente sonha, mas a gente já viu muitas mudanças importantes, né? Tanto em termos de reconhecimento, a gente vem aí, né? Quando eu era criança, não se admitia várias coisas, né? Que hoje a gente olha e fala, tem inteligência, tem subjetividade, quer viver. Então, eu acho que a gente não chegou onde a gente quer, mas a gente já caminhou um pedacinho, sim. Pronto. Doutor, mais alguma pergunta? Não, Jamile, eu estou muito satisfeito aí com a explanação da professora Eveline, né? É uma pena que o nosso tempo aqui é curto, é um tema que aí a gente tem assunto aqui para 50 lives aqui, fácil, né? Mas, diante de uma síntese que nós podemos fazer aqui, relatando fatos concretos aqui, situações da vida pessoal da gente, a gente já explanou muito bem aqui a evolução e aonde a gente busca chegar, né? Nessa evolução constante em relação aos animais, ao meio ambiente. Enfim, agradecer aí a professora Eveline, né, a ter aceitado o convite aí de Jamile, em nome da Comissão de Direito do Meio Ambiente da UAB de Olinda. Agradecer a Jamile por ter me convidado aí para compor aqui, na condição de moderador, essa live, que eu reputo como uma live muito importante. É uma pena que nós não tenhamos tempo para debater mais e mais, e é uma pena ainda que nós estamos debatendo por videoconferência. Isso aí era uma situação que a gente teria que fazer um congresso aqui, organizar um evento, trazer a Eveline aqui para Pernambuco e divulgar isso e levar o maior número de pessoas possível a esse conhecimento que ela nos repassou. Agradecer e parabéns aí pela sua explanação. E parabéns a Jamile pela iniciativa. Doutora Jamile. Das palavras do doutor Leonardo as minhas, né? Reitero. E quem sabe futuramente aí, né? Quando passar essa fase de pandemia, todo mundo conseguir ser vacinado, quem sabe aí, né? Um trabalho junto com a OAB e não consiga trazer o pessoal do direito animal, do grupo do GEPEDA, para poder fazer um evento presencial aqui. Seria interessante. Já fica a proposta, né, doutora Jamile e doutor Leonardo? O convite, professora Eveline. Muito obrigada aí. Pronto, e assim, nós já temos o aval aí da representante aí, da presidente da OAB, viu? Isso é muito importante. E na oportunidade eu gostaria também de agradecer a participação do doutor Leonardo e principalmente a doutora Eveline, né, por ter aceitado esse convite aí, dar início ao nosso projeto de lives, que, como o doutor Leonardo disse, é muito importante. A gente não tem esse trabalho aqui, nem em âmbito municipal, nem estadual. É muito difícil ter um evento voltado para o direito animal. Então, a gente está tentando desconstruir, né, essa questão e trazer realmente conhecimento, de alguma forma, para as pessoas. Tá entendendo? Então, em nome da Comissão de Direito Animal, a gente agradece a presença de doutora Eveline, e espero ver em outras oportunidades, né? Trazendo outros temas para poder fortalecer aqui
os eventos da nossa comissão. Eu agradeço muito o convite. Quando eu tiver vacina, podem me chamar, que eu vou super feliz, né? Agradeço a todo mundo que participou, agradeço pelas perguntas. E aí eu acho até que eu vou deixar aqui, né, no chat, tem o meu site, vou deixar meu e-mail também, quem quiser entrar em contato comigo, para a gente conversar mais, né? Super importante, e foi muito legal esse debate, essa oportunidade. E pronto, botei. O livro também. O livro, né? O livro, eu vou botar o nome aqui. Assim, é muito legal que a gente consiga, sabe? Tornar esse assunto um assunto de todas as ciências, de todas as áreas do conhecimento, para a gente realmente, né, de todas as áreas de atuação também, que seja de pesquisadores, do direito, dos protetores, né, que estão na rua fazendo esse trabalho que é tão importante, para a gente, junto, conseguir realmente avançando, né, e avançando enquanto sociedade, numa sociedade mais igualitária para todas as espécies. Estou digitando aqui. Ó, botei aqui o nome do livro também. O livro tem lá tem no Amazon, né? Tem em algumas livrarias virtuais. Esse aqui, gente. Dá para ver melhor. Eu tenho até uma amiga que sempre fala para mim que eu esqueço do livro, gente. Mas ainda bem que eu tenho. Acho que a gente fica um pouquinho nervosa quando faz live, né? Mas eu queria agradecer muito, foi maravilhoso, assim, foi muito enriquecedora. Obrigada de coração. Pois bem, obrigada também, doutora. Pessoal, boa noite e obrigada pela participação de todos. Só reiterando que o link para solicitação do certificado já se encontra disponível aqui nos comentários e estarão disponíveis a partir da segunda-feira da semana que vem. Então, é só vocês aí solicitarem através desse e-mail que a OAB encaminhou. Só reiterando aqui que algumas pessoas entraram posteriormente. Deixa eu copiar e colar. Por esse e-mail aqui. E qualquer eventualidade, caso não consiga receber o certificado, só entrar em contato através das redes sociais da OAB que a gente providencia, tá certo? Novamente agradeço a participação de todos e desejo uma boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.